dúvida, o tema de hoje aqui do programa Tem Idoso em Casa e a Família Como Vai é sobre suicídio, envelhecimento, saúde mental, né? Por ocasião do Setembro Amarelo, a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre isso, tá? A Isa e eu costumamos conversar muito sobre isso. E aí hoje combinamos de fazer isso com a participação de vocês, né? Que de alguma forma isso seja útil para vocês que passam por aqui, que essas reflexões possam adentrar em seus lares e levar ainda mais um envelhecimento com qualidade. Afinal, quando se está com uma pessoa idosa em casa, a gente passa a se questionar, a perceber que, opa, o tempo passou, mãe, pai, avô e avó passam a desenvolver algumas doenças e toda a família se reorganiza para prestar esses cuidados. E uma das coisas que mais tem atrapalhado a harmonia em família é justamente questões ligadas ao suicídio, né? Mas principalmente quando as pessoas já sentem que não há mais o que possa ser feito, né? Então, os estudos têm mostrado que a realidade do suicídio ainda é um problema social, né? Tem estudos que mostram que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Então, imagina, nesse tempo que a gente vai estar aqui conversando na live, de 50, 40 minutos, quantas pessoas se matam no mundo, né? Mas tem aí uma parcela especial que são, e como isso aparece em contextos de envelhecimento, né? E aquelas famílias, aqueles familiares que porventura passam por algumas queixas das pessoas com mais de 60 anos, de tentativas, de ideações suicidas, ou familiares que realmente passaram por situações assim, de encontrar um familiar idoso, uma familiar idosa, que deu cabo à própria vida, o clima familiar é de muita tristeza, né? Então, a gente, enquanto profissional de saúde mental, conta com um arcabouço incrível da psicologia para ajudar a pensar essas questões, principalmente em termos de promoção de saúde mental, né? E a Isa e eu combinamos de continuarmos nossa conversa com alguns tópicos em questão. À medida que ela conseguir entrar, que ela teve um problema na internet, tá? Ela também vai vir aqui com a gente, tá? Então, eu fico aguardando o convite da Isa para a gente dar seguimento. Enquanto isso, eu vou fazendo os apontamentos que a gente combinou de fazer, tá? A Isa acha que é preciso encerrar e iniciar de novo. Vamos fazer isso, então. Só um minutinho, pessoal. Quase deu certo. Deixa eu ver se eu consigo convidar ela de novo aqui. Vamos lá. Eu fiz o convite para ela. Vamos ver se ela consegue acertar agora. Tudo uma questão de internet, né? Ai, deu certo. Vamos lá. Enquanto a gente tentava reiniciar, eu fui fazendo algumas colocações que a gente combinou, né? Fui introduzindo o tema, falando que nós tínhamos combinado, né? Da importância de se pensar a promoção de saúde mental, o quanto a psicologia tem um arcabouço que facilita muito a promoção, né? E a ideia é a gente conversar aqui hoje, tendo acompanhantes, vocês que passam pelos nossos perfis e se interessam pelo assunto, né? Então pode ir mandando suas perguntas enquanto a gente vai conversando aqui, tomando o nosso chazinho, que ameniza o frio aqui do Rio Grande, né? Finalmente, né? Essa internet, não sei se foi a internet ou se foi o Insta, sei lá. Mas finalmente agora acredito que vai, né? Vai. Então, muito bom estar aqui com você, né? Eu já tinha comentado antes na nossa outra tentativa de live.
Mas muito bom poder conversar contigo hoje, Juliana. Isso aí. Tá funcionando? Você me escuta Tá. bem? Tô escutando bem, e você? Sim, agora sim. Então, a Que gente bom. tinha elaborado uns tópicos, né, sobre os fatores de risco, né, nesse contexto do envelhecimento, do suicídio, da questão da saúde mental. E até a gente estava comentando sobre a questão de um certo isolamento que veio nessa pandemia, né? E oi para o pessoal que está entrando. E também, né, a questão de que quando que se fica velho, de certa forma, quem está junto às vezes não sabe como trabalhar com essa pessoa, né? Isso mesmo. Acaba que tem um dos princípios que a psicologia nos ensinou na graduação, né? Isso é que, assim como o adolescente precisa falar de sexo, sexualidade, por exemplo, porque é inerente à idade dele, a pessoa idosa também sente a necessidade de falar de morte. E é comum que a pessoa idosa fale, porque, por uma questão lógica de processo de ciclo de vida, ela vê que está mais próxima da morte do que a maioria do pessoal da casa, né? Então, muitas vezes, o isolamento ele tem permitido que as famílias tenham conversas cada vez mais profundas. E às vezes, quando chega num tema tão íntimo, muitos familiares se assustam, né? Né? E até a questão de que quando que o idoso começa a pensar assim, ele já não tem mais aquela vitalidade que ele tinha aos 20 anos, por exemplo, né? E aí começa a surgirem aqueles sentimentos de inutilidade, de muitas vezes ele se enxerga como um peso para a família, né? Como um estorvo ali. E se essa família não consegue reconhecer, não consegue auxiliar ele nesse processo, acaba trazendo um mal-estar ali, né? Isso. Às vezes é uma questão de poder falar, né? Mas esse quadro, da importância que a gente dá para o familiar, né? Nós da psicologia gostamos de pensar muito o quanto que aquela pessoa que cuida, ela também precisa ser cuidada. Não porque a gente tirou da nossa cabeça isso, né? Não, porque a gente vê na nossa prática e nos estudos científicos que as pessoas que cuidam de idosos e que moram com a pessoa idosa, elas apresentam mais sintomas depressivos, né? Então, imagina ouvir da pessoa idosa uma possibilidade de depressão, né? Uma desesperança, uma inutilidade. Então, imagina, às vezes aquela ajuda que é para ser ajuda não é ajuda, né? Uhum. Precisa de um preparo para vivenciar esses momentos, né? Isso aí, a pessoa que, o familiar que escolhe, ou que porventura não escolheu e que se vê empurrado nesse papel de cuidador, que muitas vezes é assim, né, o que a gente ouve dizer, eu não imaginava, eu não estava preparada para ser mãe da minha mãe. Isa, eu não estou preparada para ser pai do meu pai, né? Ninguém me ensinou isso. Então, já por si só, é importante que o próprio familiar pense, né, em como que está para ele esse papel, se é uma escolha, se não é. Em muitas famílias, principalmente de origem italiana, o filho mais novo ou a filha mais nova acaba automaticamente recebendo essa missão, né, e muitas vezes aborta alguns planos profissionais, planos pessoais, em prol de se cuidar da pessoa idosa, né? E a Uhum. gente tem visto que o que os estudos mostram é que aquele cuidador familiar que acaba morando com a pessoa idosa, ele acaba tendo muito mais sintomas depressivos, né? E isso foi constatado a partir de pesquisas estatísticas com profissionais sérios
que utilizaram métodos científicos, né? Se investigou. Nesse último que a gente viu, isso eram umas 50 pessoas, né? 50 cuidadores familiares, em que se comprovou estatisticamente que aqueles que moravam com os idosos tinham mais sintomas depressivos, né? Uhum. A depressão como sendo um fator que surge, né, como uma doença, algo que vai prejudicar a vivência dessas pessoas, vai surgir na família, vai exigir que se tenha devidos cuidados e que vai desestabilizar, querendo ou não, né? Isso mesmo. E aí é importante é o que a gente recebe, né? Isso a gente recebeu perguntas, né? Para hoje, não sei se a gente vai conseguir falar de todas. Mas Uhum. um primeiro ponto que é importante deixar claro é que nem sempre uma conversa da pessoa idosa sobre inutilidade, desesperança é depressão, né? Quem diagnostica uma depressão geralmente é um profissional de saúde para poder escolher uma medicação, né? E essa é uma lógica médica. Mas nós, psicólogos, na psicologia, a lógica médica muitas vezes não funciona. A gente precisa partir disso que você falou, dessa questão das experiências, né? E às vezes, se a gente ficar muito no diagnóstico de dizer, ah, não, é depressão, não é? Não, vamos esperar. Se tem depressão, é um risco para suicídio. Não, às vezes não é só essa questão do diagnóstico, né? Quantas pessoas que vocês veem, ficam sabendo que se matou e vocês se perguntam, bah, mas era tão feliz, bah, mas estava tudo bem, bah, mas eu tinha conversado com ela tal dia, né? Por quê? Porque às vezes não é um diagnóstico fechadinho, configuradinho, e às vezes não dá tempo, né, de ver que isso é um fator de risco. Os familiares não conseguem ver a tempo, né? Sim. E aí a dor que uma família acaba passando por conta disso, às vezes perpetua a história. Nós temos aí exemplos, por exemplo, de Santos Dumont, né? Que foi um herói e que deu cabo à própria vida e que muitas vezes nem foi reconhecido como suicídio, né? Demorou para ser reconhecido, tamanha repercussão que isso teria, e às vezes o assunto vira um tabu, né? Não se fala e fica aquele silêncio fúnebre na casa, na família, né? Se na sociedade já fica, imagina na família, né? E é muito o oposto disso, né? Voltou? Tinha travado aí. É muito o oposto disso, né? Quanto mais a gente conseguir conversar sobre, mais esse assunto deixa de ser um tabu e mais a gente consegue conhecer a respeito para poder ajudar as pessoas que estão passando por questionamentos, que estão passando por algum sofrimento. Porque como a gente sempre diz, né, quando a pessoa comete suicídio, ela não queria acabar de fato com a vida dela, ela queria acabar com o sofrimento que ela estava sentindo. E esse sofrimento, às vezes, ele passa por incompreendido. Muitas vezes o idoso, por ser de outros tempos, digamos assim, por exemplo, na cultura italiana, né? Antigamente não tinha muito sobre a expressão dos sentimentos. E essa falta de expressão dos sentimentos, às vezes, fica uma incógnita na família, né? Por que que ele fez isso, não é? Por que que... Bem, a gente estava aqui, tá, mas... E como é que estava lá dentro? Será que ele estava conseguindo se expressar? Como é que estava a qualidade de vida dele, a alimentação? Ele era alguém que saía, que se divertia? Ou foi aquele indivíduo que chegou numa certa idade, chegou à aposentadoria, se viu como outra pessoa, né? Já não sabia mais quem era, porque de alguém que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, passava com a família, de repente, né? Tá ali, não tem trabalho, né? Precisa se reorganizar, precisa se readequar e buscar outras atividades, né? Muitas vezes eles não têm essa instrução, né, Juliana? Isso mesmo.
E aí eu sinto muita falta de que se chega ao cotidiano das pessoas, todo aquele conhecimento científico que a gente produz na academia, né, Isa? Parece que fica muito na teoria e as pessoas estão precisando de certas compreensões, como você diz, que fazem toda a diferença. Por exemplo, quando uma pessoa idosa chega com vontade de falar disso, né? Ah, eu trabalhava e agora não tenho nada para fazer, né? Se o familiar não estiver sensível a um acolhimento, uma conversa humanizada, pode piorar, né? Essa sensação de não compreensão. Se você costuma dizer para o teu pai, para tua mãe, para o teu avô, para tua avó, ah, avô, pare com isso vai passar, vamos achar alguma coisa para fazer. Você não está levando em consideração o sentimento da pessoa. E a nossa sociedade é assim. Nós vivemos num caldo cultural em que a gente tem que afastar qualquer sensação de desmotivação, de infelicidade, porque tem que mostrar nas redes sociais, na vida, para o vizinho, para todo mundo, que a gente está feliz, que a gente está bem. E aí vem o vô acabar com esse meu propósito de querer corresponder à expectativa social. Não, 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 né? Então, isso é muito cruel para a pessoa idosa, principalmente a pessoa idosa que ela está... A gente percebe que as pessoas idosas, elas já conquistaram de tudo, elas não têm mais ambições, coisas assim no sentido do ter. Elas estão muito mais voltadas para o ser. Então, é comum que na velhice a pessoa idosa costume ficar muito sensível para isso. E às vezes nem entra em questão de discutir isso, porque às vezes até se sente culpada. Ela até pensa, bah, eu que criei os meus filhos assim, né? Agora eu vou ter que pagar por isso. Ou acaba que concorda com aquilo, realmente é uma besteira eu ficar triste, eu não posso ficar triste mesmo, então nem vou mais falar disso para não deixar o meu filho, a minha filha triste, né? E aí é um perigo, né? É um perigo, porque se perde a oportunidade da família exercitar novas formas de trabalhar esses afetos, como você disse, né? Outrora se tinha filhos para a mão de obra, agora se tem filhos por amor. Então o afeto também passou a ter um outro lugar na família e as pessoas precisam estar mais abertas para o presente, principalmente com uma pandemia dessa, né? Que ninguém imaginava que ia assolar todo mundo. Então... Oi? Pode falar. Achei que tinha travado. Fiquei esperando você falar, para não te cortar. De repente essas pessoas se veem, né, dentro de casa com esse idoso, com essa pessoa que precisa de um cuidado, muitas vezes um cuidado mais físico, né? Às vezes alguém que já não consegue mais caminhar, alguém que já não consegue se alimentar sozinho, e de repente, né, é aquela história. Sou mãe, sou pai do meu próprio pai, da minha própria mãe. Então, como fica isso? É bem confuso mesmo, né, na cabeça de quem não busca uma orientação, de quem não consegue enxergar que a psicoterapia pode sim ajudar nesse sentido. E, enfim, sempre buscando aprender, sempre buscando auxiliar essa pessoa que está em sofrimento, né? Geralmente é isso que acontece. A solução como psicoterapia muitas vezes nem é cogitada pelo próprio idoso, né? A própria pessoa idosa pode usar do suicídio, às vezes, por várias razões, assim. Em mínimos casos, assim, a cada 100, 5, a pessoa idosa pode usar da ameaça de suicídio para manipular, para controlar. Tipo, o filho disse que recebeu uma proposta de emprego em outro estado, ou a filha passou num mestrado e aí a mãe idosa ameaça se matar, né? Porque o filho ou a filha resolveu dar um passo em relação ao seu crescimento profissional. Pode ter a ver com necessidades de manipular, de controlar, né? Que daí sim aquela coisa de para chamar atenção, mas nem nisso é uma chamada de atenção, porque é um jeito
bastante subdesenvolvido de dizer eu preciso ser ouvida, né? Então também é um jeito de dizer eu estou sofrendo, né? Mesmo quando é para chamar atenção. E na maioria dos casos, Isa, a ameaça de suicídio por conta das mulheres, ela é um pedido de socorro, né? Como se os estudos mostram que a mulher idosa, ela tende a tentar mais. O homem idoso, ele executa mais, né? Se ele tentou falar uma ou duas vezes e não recebeu um suporte familiar adequado, a chance é grande em todos os casos em que se fez um estudo, com o que se chama de uma autópsia emocional, né, com as pessoas, depois que os idosos se mataram, se comprovou que os homens idosos, eles tendem a apelar para o ato do suicídio justamente com mais certeza, né? Eles usam meios mais eficazes de se matar. Então, o familiar precisa estar muito atento, tanto a ele mesmo, como o que ele está, e a pessoa idosa. E às vezes ele pode achar que a solução seja uma psicoterapia para o pai, ou a mãe, ou o avô, ou a avó, mas essa pessoa não quer saber de ir no psicólogo porque acha que psicólogo é para louco e não quer saber, não se sente mal, né? E pode até ser que não esteja mal, né? Na percepção dele. Mas o familiar tem um papel tão importante como quem está ali coadjuvante desse processo de viver, né? Que o próprio profissional pode ajudar o familiar a lidar com essa possível depressão dos pais. Então, o familiar também pode pensar no auxílio psicológico como um coadjuvante do processo, né? E também não é só a psicoterapia. Muitos familiares estão procurando no Google informações para lidar com isso, mas as informações do Google a gente sabe que elas não são personalizadas e adaptadas, criteriosas, não são científicas. Então tem um risco grande de um familiar buscar uma informação no Google e encontrar uma defasagem, né? Coisas muito mais preconceituosas que até reforçam estereótipos e às vezes não deixam o familiar se permitir identificar, será que se essa pessoa idosa nunca teve alteração de humor, isso é realmente uma depressão? Às vezes pode ser uma demência. Às vezes a pessoa teve um AVC e está tendo toda uma alteração comportamental, né? Pode não ser aquela depressão emocional que só com psicoterapia é tratada, né? Todos os estudos mostram que a psicoterapia ela é eficaz, inclusive quando combinada com medicação, né? Em todos. Mas não adianta só ir no psicólogo com a sensação de que é a psicoterapia que vai resolver tudo. Porque aí a gente entra num psicologismo, né? Como se a psicologia explicasse tudo. E com o idoso não é assim. Com o idoso tem muitas alterações que são ou do envelhecimento, ele vai ter necessidade de falar sobre morte, é natural para ele, é esperado que ele fale, é muito positivo que ele fale, que ele tem o direito de também morrer, né? E falar sobre como quer morrer, né? Então, tem inclusive um aplicativo que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia montou, que é o Minhas Vontades. Ali, se a pessoa ou o familiar baixar, tem N formas da pessoa conversar com essa pessoa idosa, né? Sobre como que ele quer morrer, como que ele quer que seja lá no cemitério, o ritual, se vai ser, como que vai ser. Então, às vezes em muitas famílias isso é um tabu e não querem nem saber disso, né? Ainda bem que eu venho de uma em que a morte teve muitos estereótipos, nos assustou tanto que a gente aprendeu a se precaver, né? Meu pai e minha mãe já tem um jazigo lá no cemitério, a gente já sabe como é que vai ser a nossa morte, a gente conversa sobre isso, e aí a gente acaba tendo uma nova relação com a morte. E cada evento do ciclo vital que acontece, a vida vai sendo ressignificada e a morte também. Então, o familiar que tende a julgar o idoso que fala
de se matar ou de desesperança, ele tende a piorar a relação, o diálogo e até a saúde mental, né, da pessoa Exato, idosa. exatamente, né? E bem como você falou, né? Não é só uma questão de psicoterapia, né? É uma questão de se manter ativo, de ter um grupo de amigos, de ter o seu lazer. Não é só, ser ativo não é só fazer aquela caminhada, né? Aquela caminhada matutina, mas sim elencar junto com isso uma psicoterapia, o lazer, a convivência com amigos, com a família, sempre pensando num bem-estar, né? Não só numa questão única, assim como, por exemplo, o exercício, né? Mas uma questão geral também, social, né? E E o que emocional. pode ser bem, o que pode fazer bem e ser bom para você enquanto filho, pode não o ser para seu avô, para sua mãe idosa. Então, Uhum. um dos maiores desafios do ciclo de envelhecimento é a gente poder aceitar as escolhas das pessoas que a gente ama, mesmo quando essas escolhas não seria aquela que a gente faria, né? Então, há de se ter o que a gente chama de empatia na psicologia, está muito famosa, mas quando se vem de um ambiente familiar em que ouvir o outro ficava difícil, aí precisa de um suporte especializado. Pode-se aprender com um profissional da psicologia como fazer isso. Não é porque veio de uma família em que o avô, a avó, um tio se suicidou que você também o será. E o profissional que costuma partir desse princípio, por exemplo, teu avô, tua avó faleceu por meio de um suicídio, não foi uma morte natural, foi um suicídio. Geralmente o profissional que costuma já julgar e dizer, opa, você tem um risco, não acredita na potencialidade da pessoa de reinventar a história. Mas, Juliana, não tem uma questão genética? Tem, mas todo estudo mostra que a questão genética é sempre superada pelo emocional. Por isso que a questão existencial de a pessoa ela mesma pensar que projeto de ser que ela quer para ela e não se entender como determinada, né, pela família ou pelo meio, por algo externo, mas apostar nos recursos dela. E às vezes, num primeiro momento, a pessoa pode apostar no que ela tem enquanto conhecimento, né? Ela pode buscar conhecimento. Aqui no Projeto Envelhecer, por exemplo, se você quiser, tem no link da bio uma revista que você pode baixar gratuitamente, tem exercícios que você pode fazer com uma pessoa idosa em casa. No e-mail que vai junto à revista também tem opções de como que você pode estudar mais sobre isso, né? E às vezes nem é tanto isso, é uma questão de dinheiro, né? Às vezes as pessoas dizem que não tem dinheiro para investir em conhecimento ou autoconhecimento, mas é uma questão de que não se aprendeu a valorizar. E quando alguém se mata na família, é que aprende pela via da dor o quanto o autoconhecimento é importante. Então, às vezes acaba sendo um jeito bem distanciado do amor de se conhecer a importância de valorizar o autoconhecimento, né? Que pode começar por meio de conhecimento, né? Para daí depois ir mais para dentro, né? Mergulhar. Então, se meu pai, minha avó não quer vir para terapia, eu vou fazer a minha parte, né? A gente tem uma premissa assim que a maioria dos casos que a gente atende é de pessoas que não estão com um transtorno, mas vêm para lidar com quem tem, ou com quem deveria ter vindo, né? E É, não vem. né? É aquela história, a gente não pode mudar os outros, né? Então eu vou trabalhar a mim mesmo. E é bem isso, né? É um processo, é trabalhar com envelhecimento. Eu imagino que seja aquela história de começar ainda lá na infância, né? Isso Trabalhando desde mesmo. lá, né? Não adianta dizer que é só o envelhecimento, que é uma fase. Não, Que é só a ele velhice. é, tá elencado com tudo, né? Com toda a vivência desse ser humano. E isso exige das pessoas mais jovens, né? Também eu acho que um preparamento, né? Assim, o que que eu quero ser quando eu for aposentada, né?
ter Isso esse aí. pensamento, esse propósito, né? Porque muitas vezes quando se aposenta, quando já não pode mais trabalhar, quando já alcançou os seus objetivos de vida, digamos assim, o que que eu vou fazer, né? Às vezes a única alternativa para esses questionamentos que o idoso tem, né, é o suicídio. É bem, eu acho que a minha vida acabou, né? Isso aí. E a maioria dos casos de suicídio de idosos acontece quando a pessoa idosa descobre uma doença, né? Uhum. Muitas vezes é uma questão de compreensão, de saber, às vezes, por exemplo, no imaginário das pessoas idosas, um câncer é entendido como não há o que fazer, né? E às vezes tem muitas formas que, se compreendidas e conversadas em família, poderiam ter sido evitadas, né? Sempre quando tu parte do pressuposto de que você já sabe daquela pessoa, você deixa uma oportunidade de conhecer ela. Ah, é minha mãe, eu já sei como é que ela é, não vou dar bola. Não sei, muitos idosos podem acabar mudando de personalidade em plena velhice, diante de um evento que mobiliza tanto a ponto da pessoa querer mudar. Então, quando os familiares deixam de apostar na pessoa idosa, na mudança dela, muitas vezes eles também deixaram de apostar neles mesmos, enquanto pessoas que podem crescer quando se permitem retribuir o cuidado que receberam, né? E também ir além. Se eu não recebi esse cuidado, isso foi o que essa pessoa idosa conseguiu dar. É uma escolha dela, né? O cuidado que eu vou dar a ela é uma escolha minha. Então, é separar esses projetos de ser, separar essas percepções, né, de potencialidades, o quanto eu posso, o quanto essa pessoa idosa pode, e poder cada um fazer a sua parte, né? E quando não conseguir, né? Quando perceber que, bem, eu não vou conseguir dar conta, enfim, de cuidar do meu pai, de cuidar da minha mãe, de buscar um cuidador, né? Contratar alguém que seja de confiança, alguém que seja capacitado para ficar com essa pessoa, né? Também ninguém É merece isso. ficar junto ali com alguém que, de certa forma, não gostaria de estar ali, né? Acaba trazendo um mal-estar tanto para a pessoa que está com o idoso, quanto para o idoso, né? E isso são todas questões que podem prevenir e muito um suicídio, que estão envolvidas na questão de suporte familiar. E que nesse curso que a gente tem aqui, Isaac, do Envelhecer, que quem quiser, quando pega a revista, vai já para o e-mail como opção, tem tudo isso que você falou, como perceber como a questão de suporte foi ensinada desde a infância, em que casos que é indicado que a pessoa pense num cuidador, né? Quando ela não se sente bem emocionalmente para prestar esse suporte, tem familiares que realmente conseguem reconhecer e dizer, olha, eu acho que realmente eu tenho muita mágoa, tenho muita dificuldade e não vou poder cuidar. Então, pode sim contratar cuidadores confiáveis, pode contar com o Estado para ajudar a prestar cuidado, né? Sempre tem alternativas. A questão é que quando a pessoa conhece os recursos que ela tem em termos emocionais, esses recursos físicos e sociais, eles também acabam sendo mais disponíveis para a pessoa e, consequentemente, o familiar que acaba desbravando esse mundo acaba evitando que mais uma morte aconteça ali, né? E consegue se reinventar. Exato, exatamente. E é bem isso que a gente chama, né, de saúde mental, conseguir se identificar, conseguir se examinar, saber quando que isso está dando, isso não está dando. Se caso não faça a psicoterapia, que busque, né, num momento, porque é um momento que exige, né, é um momento difícil para quem tem que enfrentar essa fase, digamos assim, dos pais, né? E sempre pensando num contexto de que envelhecer é um processo natural, né? Querendo ou não, todos vamos passar por isso, se chegarmos até os 60, né? E isso é um processo natural, todos merecemos, eu acredito, né? Todos merecemos viver essa fase como se fosse única, assim como é
a infância, assim como é a adolescência, a adultez, sem esse tabu, né, de que, bem, é velho, é inútil, né? Eu ouço muito falar isso, né? Ah, precisei parar na faixa de pedestre para o senhor atravessar, fica aquela angústia, assim, meu Deus, mas é normal. Todos nós iremos passar por isso, pretendemos passar por isso, pelo menos eu, né? Chegar lá nos 60, nos 65, e sim vivenciar esses momentos, né? Porque a qualidade de vida é o que vai te proporcionar uma velhice saudável, né? Isso, e às vezes a própria noção de qualidade de vida para uma família pensada de um jeito, ah, eu quero envelhecer andando, caminhando, e se acontecer uma coisa de eu ficar incapacitado e ter que usar cadeira de rodas, eu vou me matar. Tem muito disso, né? De que Tem. o sentido de qualidade de vida é eu tenho que estar perfeito. E tudo indica que a gente vai viver mais de 80 anos, a expectativa de vida cada vez está maior, e tudo indica que vai ser com pelo menos 3 doenças. Então, aquela pessoa que tem um AVC e que logo morre é um percentual mínimo, menos de 2%. A maioria, se tiver algum AVC, algum problema cardiovascular, vai ficar dependente de alguém. Então, a dependência na velhice é uma premissa quase que certa e faz parte da qualidade de vida também pensar em que medida essa dependência física ela vira emocional, porque no emocional você tem poder de escolher se você se conhecer, né? Você pode ficar dependente fisicamente, mas emocionalmente é sempre uma escolha. Tu pode estar em cima de uma cadeira de rodas e você decidir o que você vai comer, o que você vai fazer, o que você vai fazer da sua vida, entendeu? Tudo vai depender de como as relações vão ser aquecidas ou esfriadas, né? Então, eu acredito assim que os afetos eles são a saída para o nosso futuro, assim. Exato, né? Quanto mais amor se recebe, mais amor se dá, eu acredito, né? E, e não adianta, né? Na velhice, muito vai surgir daquele sentimento de incapacidade, né? Porque já não se tem mais 20 anos, já não se tem mais aquela vitalidade. Mas muitas coisas novas surgem. É bem como você falou, é a questão da informação, do conhecimento, porque as coisas estão aí, né? É sempre possível buscar algo novo, vivenciar algo novo, independentemente da idade. E quando a pessoa não se sente confortável com isso, ela pode sim conversar com alguém. Se a família não estiver capacitada, então ela pode buscar fora da família isso, né? E às vezes até com os netos, ou se não tiver netos, com um vizinho, ou enfim, alguém capacitado, alguém que saiba ouvir, que saiba oferecer uma relação saudável, né? Bem pensado, bem lembrado. Isso, acho que o nosso tempo já está no fim, né? Daqui a pouco o Insta nos corta, mas a ideia é que muitos dos idosos acabam evoluindo em termos emocionais com a vinda dos netos, porque com os filhos podem ter construído uma relação distanciada, fria e muito sem saber como reinventar uma nova relação por terem aprendido dos pais um jeito de ser, né? Se sentem incapacitados para reinventar um outro jeito de ser, mas que com os netos eles já estão mais sábios, tranquilos, desencanados e eles conseguem se liberar. Então, muitas vezes na terceira geração é que se dá muito dos plins, vira a chave, né? Muito das descobertas internas acontece na relação com os netos. A maioria do pessoal que vem aqui, que interage, por exemplo, com o projeto Envelhecer, são netos. São netos que, por estarem mais conectados com os avós, muitas vezes conseguem reconhecer as necessidades desses avós mais rápido do que os próprios pais, né? Os filhos dessa pessoa idosa. Então, a intergeracionalidade acaba sendo, e está cada vez mais sendo uma coisa, um fator de proteção, né? Para depressão, para doenças mentais, e para o idoso enfrentar a realidade, dar outro sentido para a realidade, dar mais motivos para viver e estar satisfeito com a vida que acabou
construindo, né? É um processo de reinvenção, né? São coisas novas que vão surgindo e muitas lembranças vão sendo construídas. E quão bom é pensar, lembrar dessas lembranças, né? Pensar nessas lembranças, vivenciar novamente, poder abraçar, né? Eu acredito que para o idoso é muito importante a questão do convívio social, assim, né? Familiar. Porque com o tempo a gente percebe, né, que o que mais se valoriza, né, como você disse, é o ser. Então, é a família, é os amigos de longa data, né, é a saúde. São essas questões, não é? Isso aí, muitos dizem, olha, eu daria todo o dinheiro que eu tenho para ter a idade que eu tinha, a saúde que eu tinha, né? E muitas vezes acaba acontecendo isso. Todo o patrimônio que uma pessoa idosa construiu ao longo da vida, muitas vezes ela se vê nos últimos anos da vida indo tudo para reverter numa saúde física e que às vezes são tantas doenças físicas que acabam impactando no mental, ou o próprio mental, diante das angústias, dos dilemas existenciais, acaba às vezes refletindo no orgânico. Então, orgânico e físico estão sempre muito misturados e também precisam ser considerados nessas questões como prevenção de suicídio, né? Exatamente, concordo. Isso aí deu o nosso tempo. Tem mais alguma pergunta lá nas tuas anotações? Deixa eu ver. Quando a gente anunciou a live, veio mais perguntas. Eu acho que a outra é mais com relação ao diagnóstico mesmo, quando a mãe tem esquizofrenia e aí É, ameaça se matar ou matar a filha. São casos é assim que. pós-mestrado, né? Isso. São questões assim que, quando está envolvido um diagnóstico, pode ser que o simples fato de você dizer, eu tenho que desconsiderar o que ela disse porque ela está com um diagnóstico pesado, já é uma sensação de que você está acima dela e ela está abaixo e ela tem que te obedecer. Óbvio que para uma pessoa idosa, ela vai dizer assim, mas quem que é você? Você é uma cria para me dizer o que eu tenho que fazer, né? Óbvio que essa questão de quem que manda, quem que obedece, pode ser uma questão que foi aprendida em família e que pode ser trabalhada também numa sessão de terapia familiar, né, Isa? A gente tem recursos por meio de uma terapia familiar, de um grupo em conversas, poder se trabalhar e melhorar a relação terapêutica, apesar e muito além de um diagnóstico, porque a gente centrando mais na pessoa e deixando o diagnóstico de lado, a gente consegue realmente favorecer que essas pessoas se olhem, se compreendam e possam pensar novas possibilidades, né? Então, para encerrar, fica aí o meu convite para se alguém tem mais alguma dúvida, isso que a gente falou bem no geral, se Tem deixou mais alguém. uma aqui Tem? que foi perguntado, né, sobre quando que o idoso vai morar na casa dos filhos, né? Quando que perdeu um parceiro, por exemplo, e aí vai morar na casa dos filhos, né? Como é que esse filho vai dar esse suporte emocional, né? É uma filha, provavelmente, que vê que o pai ou a mãe está sofrendo e não consegue dar esse suporte emocional, né? Então, é bem isso que a gente comentou, né? De buscar uma ajuda na psicoterapia, né? Proporcionar qualidade de vida, escutar esse idoso, né? Porque, querendo ou não, ele quer falar, né? Em princípio, é como se a gente estivesse dizendo assim para esse familiar, né? Essa aqui que eu vou fazer com o sofrimento de outra pessoa que eu não sei como amenizar. Para começo de conversa, menos é mais. Se você fica dizendo para ele o que ele tem que fazer, isso já tende a piorar. Porque a pessoa de idade, ela tem experiência de vida, ela tem sabedoria suficiente para poder saber o que ela quer fazer com ela. O que ela precisa ali do lado é ter pessoas que não atrapalhem ela, que não julguem ela, que não fiquem pressionando ela, dizendo o que ela tem que fazer, né? Mas que escutem, que estejam ali do lado, dê o que der, se for um diagnóstico de um Covid, se for uma doença séria,
o der o que der, a gente está junto. Então, é essa premissa, né, de uma relação assim, somos um time, e não um contra o outro. Sempre quando há esse afrontamento de que um sabe o que o outro tem que fazer, por si só já se morre a possibilidade de diálogo, né, de compreensão. Então, muitas vezes o filho que fica à mercê daquilo que, eu tenho que ajudar a minha mãe, eu tenho que resolver o sofrimento dela, porque eu tenho que resolver. Olha, eu digo, bom, é uma premissa assim, não é porque você acordou que o sol nasceu, né? Muitas vezes não é você quem é o responsável pela saúde mental dessa pessoa, não é você quem tem que deixar essa pessoa feliz, né? Às vezes a pessoa precisa de um espaço para trabalhar suas angústias, seus tédios, de uma forma especializada. Então, bem como tu disse, Isa, se você sente que não está capacitado, é hora de largar o osso e dizer, bom, não é comigo, não é porque eu sou a cuidadora, que estou no pedestal e que tenho todo o crédito e que resolvo tudo, que vou ter que resolver também esse desânimo, né? Procura uma ajuda especializada e trabalhe junto com esse profissional em parceria até para você, enquanto familiar, não cair em depressão e estar sempre antenado, inclusive com conhecimento, né? Que é dessa forma que eu falei, clicando aí no link da bio e recebendo mais informações no teu e-mail. Isso aí, o conhecimento tá ali, é só pegar ele. Isso Então, aí, Juliana, isso aí. muito obrigada por ter aceitado o convite. Né? Hoje a nossa internet, eu acredito que foi, né, não favoreceu muito. Ainda assim, Apesar dela. né, mesmo durante a live ia travando aqui, ficou um pouco Aqui complicado, também. mas foi muito bom mesmo. Foi muito bom poder dividir esse assunto contigo. Você entende muito do assunto, as pessoas podem te procurar, né? Você fica à disposição. Gostei muito de conversar contigo aqui de forma mais formal, né? Quando a gente conversa informalmente também é assim. E é sempre muito bom a gente compartilhar enquanto colegas essas premissas. Você que atende mais o público adulto, né? A gente sempre faz essa parceria no sentido de que cada um de nós é bom em alguma coisa, não tem como a gente ser bom em tudo. Então, você, enquanto quem atende adultos e percebe também essas demandas, a gente vê o quanto que você está ligada nessas questões em favorecer e ajudar que essas pessoas, por meio do autoconhecimento, também favoreçam ambientes familiares de mais qualidade de vida, né? Então é muito bom conversar com colegas como você, que se preocupam em levar adiante ainda mais conhecimento psicológico, não é de elite, não, a gente não estudou para ficar guardado para a gente, né? Para a gente segurar. Ah, Por isso que a gente faz live, por isso que a gente deixa aí salvo, para que vocês aproveitem, né? E quem ficar com um pouco mais de curiosidade, mande mais perguntas, que numa próxima roda de conversa virtual a gente pode responder, né? ou até mesmo no direct, né? Aqui do Isso. Insta. Depois essa live vai ser postada lá no Face também, então o pessoal do Facebook também pode responder a live lá. E é isso aí, muito obrigada. De Obrigada a novo, você, foi Isa. muito bom. Muito bom por mais lives assim. Tá. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.